Bom dia a todos e todas. Dando continuidade ao Congresso de Ciências Aplicadas Online, Soluções e Inovações em Tempos de Pandemia, realizado pela comissão organizadora do evento, pelo Instituto Caminhos na Mata e com o apoio institucional ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Temos o prazer de chamar o palestrante, professor Álvaro de Oliveira D'Antona, que nos enriquecerá com informações sobre o tema População e Ambiente na Amazônia. Como os problemas regionais são nacionais e globais. Nós gostaríamos de informar também que, durante a exposição do professor, os ouvintes podem ficar à vontade para interagirem no chat. Ao final da palestra, tiraremos as dúvidas com o professor Álvaro de Oliveira. Professor Álvaro de Oliveira, para nós é uma honra tê-los conosco aqui no CONCIA. E agora, a palavra é sua. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar o professor Álvaro de Oliveira. O professor Álvaro de Oliveira tem formação em Ciências Humanas e em Ciências Sociais Aplicadas, com graduação em Economia, mestrado em Antropologia, doutorado em Ciências Sociais, pós-doutorado em População e Ambiente. Ele é livre docente da Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA Unicamp, e se dedica ao estudo do tema População e Ambiente na Amazônia, com participação em projetos de pesquisa nacionais e internacionais, sobre contextos e populações em áreas rurais, em áreas protegidas e em projetos de colonização. Professor Álvaro, alguma coisa que ficou aí equivocada, que faltou, que o senhor quer colocar? Você, né? E então, a palavra é sua. Muito prazer aqui conosco, tá? Começando muito bem o dia, um tema muito importante. E agora é com você. É uma honra estar aqui com vocês. E a apresentação, não sei se todos conseguem ver, na verdade, um convite para uma forma de olhar, né? Uma forma de construir objetos, construir problemas e reunir condições para refletir sobre eles, com base, obviamente, em dados, em informações e menos achismos, né? Para essa minha fala de hoje, eu organizei alguns slides de acordo com essa seguinte estrutura aqui. Uma breve apresentação, inclusive pessoal, apesar de já terem muito devidamente me apresentado. Alguns elementos do que eu estou chamando aqui de relativizando a Amazônia, ou seja, é lógico que nós podemos chamá-la de uma região, devemos fazer isso, mas isso não pode significar um tratamento como se fosse uma região homogênea, né, com todas as coisas e variáveis acontecendo igualmente em todos os cantos da Amazônia. Trago dois casos, duas situações aqui que têm elementos, eu diria, emblemáticos para uma reflexão sobre esse olhar que eu estou propondo a vocês. Depois, alguns elementos sobre esse contexto para além da Amazônia, pensando o país e o mundo. E usando o mote aqui do desmatamento e mudança climática, fazer um fechamento, espero eu, minimamente provocativo, e quem sabe se os estimule a perguntas e algum debate, se não hoje, daqui para frente, tá certo? Então, começando aqui da onde eu falo, eu sou professor, sou livre-docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que não fica em Campinas. Esse campus é uma unidade de campus que fica em Limeira, bem próximo de Campinas também, uns 50 quilômetros. E o que tem de especial na FCA, fazendo aqui, aproveitando o meu tempo para fazer alguma propaganda para vocês, ela é a maior unidade de ensino da Unicamp, tem só na graduação cerca de 2.500 alunos, e tem uma peculiaridade, jamais vista na Unicamp e pouco comum em outras universidades. Ela reúne na mesma faculdade cursos da área da saúde, de engenharia e de administração. Então, é uma proposta que é multidisciplinar, com tentativas, né, de projetos interdisciplinares, e isso é muito importante para o que eu quero trazer hoje aqui.
como já foi bem dito no início, eu tenho uma formação ampla em ciências sociais, e essa formação ampla, ela ela converge para uma reflexão sobre população e ambiente, que é um tema complicado. Ele é complicado porque ele pressupõe, ele demanda, ele exige que se busque entender, e isso não é fácil, as relações entre aquelas variáveis que são populacionais ou sociais, se ficar mais simples para algumas pessoas entenderem, e aquelas variáveis tidas e definidas como ambientais. Isso é complicado porque a divisão disciplinar, ou seja, como a gente aprende a aprender desde a escola, isso nos leva a fragmentar o conhecimento, a fragmentar a visão dos objetos. E as nossas relações em sociedade e em sociedade com o que nós chamamos de ambiente, elas são muito complexas. E os problemas, eles exigem ou exigiriam análises que eu estou chamando aqui de multiescalares, ou seja, olhar o mesmo problema, o mesmo objeto em vários recortes diferentes, e multidimensionais. Ao invés de usar apenas uma ou duas variáveis, usar múltiplas variáveis de várias áreas do saber. Isso não é fácil, exige cooperação, existe grupos de pessoas refletindo sobre os objetos. Fazendo aí uma comparação bem simplória, mas para ilustrar, imaginem que o nosso objeto é uma estátua, uma escultura, como essa, o pensador do Rodin. Eu poderia fazer uma análise, ou alguém poderia fazer uma análise disciplinar, ou seja, olhando um determinado aspecto sobre uma certa ótica disciplinar desse objeto de pesquisa, ou eu poderia buscar várias pessoas com conhecimentos distintos, de disciplinas distintas, e cada um vai oferecer a sua visão desse objeto, e o conjunto vai ser um pouco mais sofisticado. Ou, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, nós poderíamos tentar construir objetos e reflexões que façam o cruzamento dos saberes, o cruzamento dos métodos, o cruzamento das visões, de tal modo a ter uma compreensão ainda mais sofisticada dos seus objetos. E essa sofisticação, que a complexidade dos objetos e dos problemas contemporâneos, sobretudo aqueles ambientais ou socioambientais, como alguns preferem se referir, exigem. Eles exigem abordagens interdisciplinares e multiescalares. Por quê? Primeiro, porque o objeto das ciências sociais, que somos nós, né? Nós somos, ao mesmo tempo, unos, ou seja, sujeitos, mas múltiplos em nossas formas de interação. Desde a nossa casa, né, de uma perspectiva mais individual, a família, o nosso bairro, a cidade, meu local de trabalho. Ou seja, nós pertencemos a grupos distintos que se relacionam com intensidades e impactos distintos, até a escala global. Então, entender como é que é o nosso lugar no planeta, ele é fundamental para que a gente possa perceber nossa posição, impactos e potencialidades em relação à magnitude global. Isso é bastante importante, porque muitos de nós, às vezes, somos levados a crer que individualmente a gente pode muito pouco, né? Eu sou um indivíduo só, o lixo que eu jogo não tem problema, né? Ou o que eu posso fazer em relação ao desmatamento da Amazônia, algum outro problema, né? Isso depende da nossa visão do nosso lugar no mundo e da história e da própria história da humanidade, cuja existência em nosso planeta é bastante pequena, né? Na escala planetária. Bem, então, partindo agora para o nosso objeto, né, a Amazônia, nesses próximos slides eu gostaria de estimulá-los a refletir sobre a heterogeneidade do que nós chamamos de Amazônia. Tudo bem, é uma região, né, inclusive com importância do ponto de vista de regulações, do ponto de vista ambiental, obviamente, mas é preciso entender e se lembrar que há grande diversidade, é a característica dessa região. Pois bem, então, como é que surge ou se constrói essa ideia de uma Amazônia? Em primeiro lugar, a mais óbvia, né, do ponto de vista ecossistêmico, temos aqui um mapa com os grandes biomas no território nacional, e esse em verde aqui é o bioma Amazônia. Como vocês podem ver, pega praticamente todos os estados do norte e uma parte do Mato Grosso, um pedacinho do Maranhão. Aqui o Tocantins, apesar de estar no norte, o bioma Amazônia ele fica mais ao norte do estado.
Uma outra forma de olhar, ou de construir essa Amazônia, se relaciona à ideia de Amazônia legal, que todos vocês já devem ter ouvido e visto em figuras, aqui tem uma representação esquemática dela, mas que tem relação com uma política, com uma proposta de desenvolvimento regional, é Sudã, e que, vejam, inclui, para além, vou voltar um tiquinho aqui, para além do que é o bioma, né, ele inclui todo o estado do Mato Grosso e uma boa parte do estado do Maranhão, incluindo, portanto, não só o bioma a Amazônia, mas como parte do Cerrado e do Pantanal. Então, essa é uma grande região que corresponde, olha, a quase 60% do território nacional. E eu podia aqui, vou trazer alguns argumentos para vocês, mas o mais simples de todos é simples e óbvio, como deveria ser, né? Ok, é uma região, mas se a gente traçar uma linha arbitrária, mais ou menos saindo aqui, ó, de São Luís, no Maranhão, até um ponto extremo qualquer no Acre, e girarmos essa seta, façam esse exercício mental aqui comigo, vocês vão ver que, em termos de proporção, é muito grande. E ninguém aqui dá para sair de Porto Alegre e chegar ao Maranhão, essa distância dessa seta, né? E ninguém aqui acredita que existe homogeneidade do Rio Grande do Sul ao Nordeste e Norte do país. Então é difícil acreditar que o que acontece e como é aqui essa região do Acre seja igual ao Maranhão, ou Rondônia, ou Roraima. Tá? Então, esse acho que é o primeiro alerta aqui. Não é possível que um território tão grande seja homogêneo. E vou trazer aqui alguns elementos rapidamente. O primeiro deles, e mesmo geofísicos, né? Se olharmos aqui a precipitação acumulada nesse período, aqui, 1981 a 2010, pode-se perceber que a distribuição de chuvas é distinta nessa enorme região. Não é? Idem, se nós fôssemos olhar, por exemplo, uma análise das temperaturas. Aqui, por acaso, eu peguei um quadro, também no período 81 a 2010, que vê quantos dias por ano a temperatura máxima foi superior a 40 graus. Vocês perceberem que há diversidade regional grande, mas é quase que na mesma escala que se vê em outras partes do país. Ou seja, não existe homogeneidade sequer do ponto de vista climático, mas existem divergências, variações. E também, para ilustrar, em termos de concentrações de minerais importantes do ponto de vista econômico, nota-se que a distribuição também não é homogênea. Existem concentrações em determinados locais, em determinados veios. Pois bem, o que então nós poderíamos dizer em termos da ocupação humana? Né? Existe uma homogeneidade nessa distribuição espacial da população, por exemplo? Se vocês olharem aqui nesse quadro, nessa tabela, que é uma estimativa da população feita pelo IBGE para o ano de 2020, já que não tivemos o censo demográfico, na região norte, só os estados do norte, tá? Ao redor de 19 milhões de habitantes, que se distribuem, essa escala, né, do estado ela é grosseira, né, das dimensões, mas já é uma primeira aproximação, se distribui de forma distinta. No estado do Pará, população bastante superior do Amazonas, por sua vez bastante superior do Amapá, Acre e assim por diante. Olhando os dados do último censo demográfico, que é o de 2010, isso fica mais claro, não é? E também fica aqui, para quem já notou, a evidente diferença, a evidente distinção entre a porção que está na Amazônia Legal, em termos populacionais, e aquela que está fora. Não é? Então, é só notar, lembrar que a população brasileira é superior a 200 milhões de habitantes, e temos aqui bem menos de 20 milhões, 200 milhões da população nacional, menos de 20 milhões nessa região norte, que é extensa, como já vimos. Dando um zoom um pouquinho maior, fazendo uma distinção entre essa população que se situa em áreas definidas como rurais e áreas que são definidas como urbanas, eu chamo a atenção de vocês para dois momentos desse gráfico. Né? Então, aqui nós temos a população. Em 1970, pouco menos de 4 milhões de habitantes na região norte, sendo que desses, vamos arredondar aqui, 4 milhões, menos da metade, ou seja, 45%, em porções definidas como urbanas, em cidades ou vilas urbanizadas, sedes distritais, por exemplo. Em 2010, passados aí um intervalo de 4 censos, a população
foi crescendo, sobretudo aqui pela migração para a região norte, né? Para mais de 14 milhões, quase 16 milhões em 2010, sendo que 73% vivendo em áreas definidas como urbanas. Ou seja, a população, são 3 observações importantes. A população cresceu, sobretudo pela migração, deslocamento de outras regiões para lá. A distribuição da população urbana cresceu, ou seja, uma percentual maior da população passou a viver em cidades e não em áreas rurais. E o terceiro elemento, que talvez já tenham percebido, é que, em termos absolutos, ou seja, a altura dessa barra aqui, que mostra a população rural, em termos absolutos, a população rural praticamente não variou. Ou seja, a ocupação rural não aumentou a partir aqui dos anos 90. Ora, isso se dá não porque simplesmente algumas cidades cresceram, né, e se avolumaram em população. Isso aconteceu, nós vamos ver mais adiante. Mas também, e isso é importante do ponto de vista espacial, porque houve uma multiplicação de municípios e, consequentemente, de sedes municipais de áreas urbanas. Para exemplificar aqui, usando Rondônia e o Acre, nos anos 70, Rondônia tinha 2 municípios. Aqui, essas bolinhas aqui são as capitais, são as sedes, né? Porto Velho e Guajará. E o Acre tinha 7 municípios. Em 2000, até 2000, uma série de emancipações ocorreram e Rondônia saltou de 2 municípios para 52, cada um com sua sede urbana, com população. E Acre, o mesmo processo, e outros estados também. Usei aqui só 2 para facilitar e forçar aqui o ponto onde eu quero chegar, que é, houve uma mudança do ponto de vista espacial na distribuição da população, e essa distribuição ela não é homogênea por todo o território, ela é concentrada em cidades. É uma população urbana. É lógico que existe, vou deixar indicado aqui para vocês, uma grande discussão do que significa urbano na Amazônia. Essa é uma outra discussão que não vai caber aqui hoje, mas é importante para quem se interessar. Existem algumas sedes municipais que são muito pequenas, populações de menos de 10 mil habitantes, por exemplo. Mas nós estamos aqui dando um quadro mais geral. Tentando detalhar um pouco mais, eu trago aqui a vocês um mapa de 1950, em que cada pontinho aqui representa a distribuição da população no território, então, no censo de então. E aí fica claro de perceber como a distribuição hidrográfica tem um efeito importante na distribuição das pessoas. Se nós avançarmos aí 50 anos, nos anos 2000, e usando aqui setores censitários para ilustrar, que tem uma pequena escala, mas notem que as porções em amarelo têm população próxima a zero, e conforme a intensidade aqui do laranja, ou do vermelho, ou do marrom, é a população, é onde a população se concentra mais. E aí que eu gostaria de chamar a atenção, então, que nesses 50 anos, o padrão de distribuição ao longo de rios ainda é visível, como vocês podem perceber aqui, porém, a distribuição por rodovias, que são esses traços vermelhos, começa a aparecer como preponderante. Ok? Bom, concentre-se, por favor, aqui já em 2010, nesses pontinhos vermelhos, tá? Então, pontinho vermelho significa tem população, cada pontinho desse corresponde a um quadrado de aproximadamente 1 quilômetro por 1 quilômetro. E se percebe, então, uma ocupação que ela é pulverizada em toda essa região do bioma. Pulverizada ao longo de rios e ao longo de estradas. Então, nós falamos, e aí existem grandes autores, Berta Becker, uma delas, que vai mostrar que a ocupação da Amazônia, ainda que seja a pretexto da ocupação de uma fronteira agrícola, de uma floresta, de fato, do ponto de vista sociodemográfico, se faz concentrada em cidades. Ela é uma ocupação urbana. E só para ilustrar, com 2 grandes capitais da região, somente o município de Manaus concentra, de acordo com a população estimada, mais de 2 milhões de habitantes, e Belém, 1,5 milhões. Se nós juntarmos aqui, sobretudo, a região metropolitana de Belém, que se estende por algumas dezenas de municípios, esse montante é muito, muito grande. Se vocês se lembrarem daquele slide em que apontava a população do norte como algo próximo de 19 milhões,
nós temos um percentual expressivo, significativo de pessoas morando em grandes centros ou em regiões metropolitanas. Pois bem, como é que essa distribuição, então, que é concentrada em cidades, populacional, se organiza ou se distribui espacialmente em relação a outros elementos importantes do ponto de vista territorial? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Então, em primeiro lugar, em relação a unidades de conservação, que são esses polígonos vermelhos aqui, vocês podem perceber que eles são barreiras à ocupação. Dentro deles, espero que seja possível visualizar em seus computadores, não temos os pontinhos aqui que representam a ocupação da população. Cada pontinho desse, ou cada quadradinho desse, células de 1 por 1 quilômetro. Então, a população ela se encaixa nessas unidades de conservação ou vice-versa. O mesmo acontece com as terras indígenas, que também estão em áreas, são barreiras não só ao avanço, né, do desmatamento, mas uma barreira à ocupação. Tá? Lembrando que uma nota de rodapé que eu considero importante, né, em relação às populações indígenas, que essas populações são um sinal da diversidade na Amazônia, né, das populações tradicionais na Amazônia, mas de uma diversidade que é histórica. E atualmente, mesmo com todo o processo, né, de ocupação e de massacre, por que não dizer, a esses povos tradicionais, mais de 200 línguas são faladas, ao redor de 240, 250 línguas distintas são faladas. Isso eu estou usando aqui como um sinal de diversidade para chamar a atenção de todos e de todos. Bom, isso que eu mostrei rapidamente para vocês, que eu quero que sobre tempo aqui para a nossa conversa, é uma visão bem panorâmica, bem geral, que de fato decorre do que seria, ou do que foi propalado como a ocupação da última grande fronteira agrícola no Brasil. Toda essa região da Amazônia, essa floresta equatorial. E é lógico que nessa ocupação de uma área com intensa e extensa cobertura florestal, a floresta é o primeiro, digamos assim, obstáculo a ser vencido para a transformação de uma área de floresta em áreas de pastagem, em áreas de agricultura mecanizada, em cidades e assim por diante. Essa ideia de ocupar o norte, que tem muitos valores e frases que são ditas hoje, não são de hoje, elas são bastante antigas. Pulando quase um século atrás, ou seja, na primeira metade do século passado, essa ideia do vazio demográfico se construiu. Durante os governos de Getúlio Vargas, existem vários relatos e textos e projetos de deputados, né, em relação à ocupação desse suposto vazio demográfico, que era como se referiam, e ainda hoje alguns se referem, a uma área extensa com uma relativa pequena população, uma baixa densidade populacional. Nesse período, né, que eu me refiro aqui, lá na primeira metade do século passado, a população explicitamente era tida como incapaz de gerar o desenvolvimento e de gerar melhores condições de vida por si mesmo. Ou seja, se fazia necessária a ação do Estado e a migração de pessoas de outras regiões para lá, para que se pudesse implementar modelos de desenvolvimento, que obviamente não eram modelos de desenvolvimento local, eram externos à Amazônia. Ao mesmo tempo, e ao longo das décadas, isso fica bastante evidente nos anos 60 e depois 70, foram sendo identificados grandes potenciais de recursos primários, recursos minerais principalmente, mas a própria floresta, não é? O uso dos recursos florestais, não a floresta em pé, bem entendido, infelizmente, não é? A floresta, de fato, era considerada uma barreira a esse modelo de desenvolvimento. Era preciso substituir essa floresta por alguma outra coisa, por exemplo, pasto. Então, a ocupação da Amazônia, nesse modelo que a bibliografia aponta assim, como o grande boom de expansão nos anos 60 e 70, durante o regime militar, era um plano na verdade, de integração da Amazônia ao país. E essa integração era tida, e por alguns ainda hoje é tida, como um ponto, como uma questão de segurança nacional. É preciso ocupar aquilo ali para evitar influências externas, internacionais, sobretudo. Bom,
É lógico, então, que essa ocupação resulta em distintas composições que poderiam ir ou vão, de fato, né, desde uma exploração agrícola agroflorestal, em que se combinam espécies nativas com algum tipo de agricultura, formas aqui, né, de pastagem, essa propositalmente colocada aqui, quer dizer, completamente misturada aí com algumas espécies e tal, e plantações mecanizadas, do ponto de vista da agricultura, da produção primária, e gera situações que são dramáticas, no meu entendimento, de extensas áreas, de fato, desmatadas, mas sem muito uso, né? Lembrando que, muitas vezes, o artifício de colocar uma pastagem não é necessariamente para criar gado, mas é para validar a invasão, né? E reconhecer a posse, ou seja, um instrumento de grilagem, digamos assim, de tomar terras públicas. Então, muitas vezes, o pasto não significa gado, e mesmo onde significa, em muitas porções, é uma densidade baixíssima. Em algumas regiões em que eu tive a oportunidade de averiguar, e a bibliografia documenta isso, chega a ser inferior a uma cabeça de boi por hectare. Né? Então, ou seja, um lote de 100 hectares, de muitos projetos de colonização, um padrão, com não mais do que 100 cabeças, porque a forma como é tratado não é sustentável, a terra não consegue manter a pastagem. Bem, e isso nos remete ao fogo, né? Fogo, que é uma ferramenta muito utilizada para o desmate, né? E que continua intensa e forte. Esse dado foi publicado no dia 18, né? Foi divulgado, na verdade, no dia 18, que em um ano, né, menos de um ano, a área desmatada foi de 13 mil quilômetros quadrados, o que é bastante. Né? Então, no início dos anos 2000, havia uma taxa, um desmatamento bastante grande, ele foi diminuindo ao longo dos anos, e nos últimos anos ele voltou a subir e chegou aqui ao ápice, infelizmente, no último ano. Bom, e o que nós temos a ver com isso? Né? Acho que isso é parte dessa proposta, ou desse pedido de que vocês considerem a construção de problemas de forma multiescalar e com múltiplas variáveis. Né? Mesmo porque a distribuição dessas ocorrências também não se dá de forma homogênea ou uniforme sobre o território. Vocês já devem ter visto em várias fontes, né, a expressão arco do desmatamento, ou seja, existe uma concentração de desmatamento nessa grande área aqui, identificada em vermelho. O que é menos comum, é a informação que temos aqui desse outro lado, é como se relaciona esse arco do desmatamento com o uso de agrotóxicos. Né? Então, aqui estão os municípios em vermelho, em que o número de propriedades agrícolas tiveram um aumento, né, no uso de agrotóxicos, o que tem impactos ambientais bastante complicados também. Bom, vamos para os casos? São dois, tá? Rapidamente aqui. Primeiro deles em Altamira. Altamira fica no estado do Pará. Ele é o maior município do Brasil. A superfície territorial dele é maior do que alguns estados do Brasil e é maior do que muitos países europeus. Né? Você tem uma ideia, do norte, aqui onde fica a sede municipal, ao extremo sul, essa distância aqui se parece com a altura do estado de São Paulo, para colocar em perspectiva para vocês. O que eu quero chamar a atenção é nessa pequena porção aqui, ao norte do município, essa rodovia grande é a Transamazônica, e essas menorzinhas aqui são chamadas travessões, são vias perpendiculares que conectam os lotes. Isso aqui foi uma área de colonização dos anos 60 e 70. Tivemos um projeto de pesquisa lá, de longo termo, e é esse pedaço aqui em destaque. Como vocês podem perceber, aqui o desmatamento, né, ao longo da rodovia Transamazônica. Santarém fica aqui, a sede de Altamira aqui, e os travessões. E eu quero mostrar para vocês como essa configuração, que muitos autores chamam de espinha de peixe, né, essa formação de desmatamento, foi se dando ao longo do tempo e com qual velocidade. Então, aqui nós temos a área de estudo, em 1970, verde representa floresta,
vermelho, área desmatada, e tem aqui um pequeno zoom, espero que vocês consigam ver, esses polígonos aqui, esses retângulos, cada um deles correspondem a lotes com 100 hectares, essa distância aqui é aproximadamente 2 quilômetros, e aqui o desmatamento se dá da chamada frente do lote, ou seja, de onde ele toca a estrada, porque é ali que chegaram os colonos, e a partir dali, ao longo dos anos, eles vão avançando para dentro do lote, né? Imagina que limpar uma floresta num lote que tem 2 quilômetros demora alguns anos, algumas décadas, tá? Mas notem aqui essa evolução, por favor. Então, 1970, 1973, e aqui embaixo vai mostrando o que acontece com os lotes 76, 79, 85, 88, 91. Então, em poucos anos, vou voltar aqui rapidinho, um processo de desmatamento em lotes de colonos assentados nessa região. Bom, agricultura familiar, que obviamente depois parte disso se convertendo, inclusive em áreas urbanas, outras em grandes pastagens, ou seja, um processo que é bastante documentado na bibliografia, de intensificação do capital nas áreas rurais. O segundo exemplo é Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, no coração do Mato Grosso, aqui no miolinho, e eu quero chamar a atenção aqui para o urbano, né? Mesmo porque, do ponto de vista de desmatamento, como vocês podem perceber, já está resolvida a questão. É uma área de toda essa região aqui, é perto de Sorriso, vizinho, de intensa produção do agronegócio, como vocês podem perceber aqui nesses múltiplos silos para armazenagem de grãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, é para as áreas impermeáveis, ou seja, as áreas asfaltadas, as áreas construídas, e eu quero que vocês percebam a evolução disso ao longo dos anos. Então, aqui em branco é a área que foi impermeabilizada, é a rodovia BR-163, e aqui o primeiro assentamento, em 1977. Depois, em 84, 90, 96, 99, 2002, 2005, 2007, 2008, e essa comparação. Em aproximadamente 30 anos, a evolução, digamos assim, da cidade, da área impermeável, ainda com expansão aqui nessa área. Bom, indo agora para além da Amazônia, e tendo, por favor, em mente esses casos que eu trouxe para vocês, é preciso levar em conta que, às vezes, faz mais sentido falar de Amazônia para quem está de fora, para quem está olhando de fora, do que quem vive lá. Quem vive lá nessa extensa região percebe muito bem as particularidades, né? Mas do ponto de vista de quem está gerando políticas externas, está olhando pela televisão, às vezes faz sentido, tudo é Amazônia, né? Mas é preciso olhar para os lados, começando para o mais óbvio. Primeiro, de que a bacia do Rio Amazonas não se limita ao território brasileiro. Ela cobre uma extensa área, independente das geopolíticas, né? Assim como a floresta não se limita às curvas da região norte do Brasil. Então, existe uma Pan-Amazônia, né? E essa Pan-Amazônia ela é reconhecida internacionalmente por sua biodiversidade e por ser uma expressiva, uma significativa reserva de carbono, ou seja, as madeiras reservam ali um carbono que, se libertado na atmosfera, agravaria as condições do efeito estufa. Além disso, é vista como uma potência, né? Um grande potencial de exploração mineral, como uma fronteira agrícola formidável, né? Para o agronegócio, para o agrobusiness, lembrando que, né, a Amazônia é, digamos assim, uma exportadora de proteínas, proteína animal e a soja, e isso está no mercado internacional, são commodities, né, grandes consumidores, estão na China. Então, é uma conexão do mercado global com a região. E a pecuária, sobretudo de bovinos, que, como eu já disse, não necessariamente é para produzir carne, mas é para produzir, digamos, a legalização, o reconhecimento de propriedade, de posse de uma terra. Bom, um outro elemento importantíssimo na região, ou como se vê a região, é que ela é um grande reservatório da água doce do mundo. Não é? Seja pela óbvia, né, invisível hidrografia, muitos de nós, aí, sobretudo os mais velhos, já decoramos todos os afluentes do Amazonas para passar nas provas de geografia no vestibular, né? Porém, também importantes, ou mais importantes ainda, são as águas subterrâneas e os efeitos dos chamados rios voadores.
Em relação a isso, a essa importância, muito rapidamente destacar para vocês que, olha só, 8 trilhões de metros cúbicos de água por ano servem a outras regiões do Brasil. Ou seja, é uma água, é um recurso que não é utilizado pela região, mas que abastece o agronegócio, não é? Mas que gera energia elétrica nas hidrelétricas que alimentam o sul e sudeste e assim por diante. Então, isso é uma ponte, né? Em relação aos rios voadores, vocês já devem ter visto também, isso tem grande repercussão nacional. Quer dizer, a nossa chuva aqui, ou a nossa falta de chuvas aqui, mais recentemente, está estritamente relacionada com os processos que envolvem água na região norte. E menos comum, ou menos conhecido, desculpe, é o sistema aquífero, ou seja, as águas subterrâneas, que em extensão é superior ao sistema aquífero Guarani, esse bastante famoso, né? E em volume de água muito, muito, muito maior. Notem só um aspecto, uma curiosidade, é que essa reserva subterrânea corresponde a mais de 80% do total da água da Amazônia, ou seja, se somarmos água subterrânea, hidrografia e água atmosférica, a hidrografia e a água que está na atmosfera corresponde a mais ou menos 16, 17%, e 80 e tantos é essa água subterrânea. Ou seja, é um volume enorme, com uma distribuição extensa, como vocês podem notar, e uma fácil disponibilidade, o que potencialmente é um problema, dados os processos que eu já apontei aqui para vocês. Por quê? Porque por ele ser de fácil acesso, em áreas com floresta, a reserva aquífera está protegida. Mas em áreas urbanas, como grandes centros urbanos, há grande risco de contaminação. Finalizando, prometo, caminhando aqui para o final, trazer a reflexão de tudo que eu falei aqui para o contexto do desmatamento e da mudança climática. Então, quando vemos na televisão, no noticiário, uma queimada na Amazônia, alguns de nós podem dizer assim, bom, mas tudo bem, é lá, né, o que eu posso fazer? Eu sofro pelos animais, pelas árvores que estão desaparecendo, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? É tão distante. Bem, eu proponho aqui um esquema para analisar essa mudança climática e ver se nós temos ou não a ver com isso. Né? E isso eu adaptei desse pequeno manual, Mude o Hábito, ele é de fácil acesso, dá para baixar em PDF, eu recomendo que vocês façam isso. Eu simplifiquei aqui para caber no slide, mas essencialmente são 4 blocos. O primeiro deles, uma coleção de atividades antrópicas, várias das quais eu mostrei aqui, né? Urbanização, agricultura, queimadas, mudança na cobertura da terra, aumento da superfície impermeável, fertilizantes. Essas atividades antrópicas têm efeito na emissão de gases, os quais contribuem para o chamado efeito estufa, para o aumento do efeito estufa. Esse aumento do efeito estufa tem efeitos, obviamente, de mudança, alteração em características climáticas, o aquecimento é o mais famoso deles, mas a mudança na cobertura das nuvens, mudança nos regimes de chuvas, derretimento de calotas de gelo e assim por diante, os quais causam doenças, mortes, desastres, fome, perda de biodiversidade e inundações. E vendo isso, e aqui para a nossa apresentação, por minha conta, eu acrescentei mais um elemento que não está aqui no manual, mas que é importante para a nossa reflexão. Eu acrescentei essa seta. Por quê? Porque doença, fome, inundação, seca, claramente afetam as atividades humanas. Né? Mudança na temperatura ou no regime de chuva vai afetar diretamente a agricultura, vai afetar a vida na cidade, a água da torneira. Né? E aí eu trago, para fechar realmente, o exemplo do fogo. O fogo, ele tem um impacto óbvio local, é a queimada ali, mas ele também tem um efeito global. Então, só para exemplificar, a redução da floresta, que está em mais do que documentado, tem uma relação direta com a redução de superfície de água. Vários estudos mostram que, em média, 350 quilômetros quadrados de superfície de água são perdidos por ano, simplesmente porque houve a subtração da floresta. E, por outro lado, além disso, o fogo é o principal meio para o desmatamento. E esse fogo vai liberar os gases de efeito estufa na atmosfera. Para fechar, o aquecimento global já traz e vai trazer crescentes impactos negativos na floresta, porque o aumento da temperatura aumenta o risco de incêndios, entre outros problemas. Não é? Manutenção das espécies animais e vegetais
com o aumento da temperatura vai estar muito comprometido, e vários cientistas já falam da savanização da floresta equatorial. Muito bem, esses efeitos, obviamente, não serão sentidos da mesma forma, aqui é só um exemplo, na própria região. Algumas regiões sentirão mais, outras menos, os impactos. E todos nós sentimos isso, e só para fechar e ilustrar, quem não se lembra, né, de 2019, quando a tarde virou noite, por conta da poluição vinda das queimadas lá na Amazônia Legal. Acho que esse, para mim, é um efeito emblemático, dramático, que eu encerro, então, minha fala, me abrindo aqui para as possibilidades de perguntas e debates, deixando aqui meu contato. Muito obrigado, viu? Obrigado. Professor Álvaro, excelente fala, sobretudo porque nesse momento gravíssimo, né, essa sua fala mostra com clareza essa conscientização sobre a situação grave nesse momento, realmente a necessidade dessa complexidade que as pessoas, que nós todos, né, temos que ter sobre essa situação da Amazônia, não só da Amazônia, que pega todo um contexto. Eu gosto muito do seu tema, eu gostei quando eu vi o título, porque não é um título a Amazônia, né? Eu acho interessante quando o título da sua palestra vem como questão regional, questão nacional e global. Então, não está falando de um lugar, de uma região. E eu queria destacar aqui, antes da gente entrar nas perguntas das pessoas que fizeram vários elogios para a sua fala, que há 2 dias atrás, o jornalista Leonardo Sakamoto, ele fez uma matéria dizendo que os fazendeiros jogam agrotóxico sobre a Amazônia para acelerar o desmatamento, né? Ele traz essa denúncia, e aí essa denúncia ela chega em todas as mídias, e parece que as pessoas tudo leem, as pessoas estão lendo essas matérias, e tudo fica uma coisa muito normal. E quando eu estava ouvindo a sua fala, parece que fica relacionado mesmo àquela questão, não é comigo, né? Não é comigo, é sempre com o outro, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela ideia de complexidade parece que não é muito da nossa cultura, né? Nós temos uma cultura que não é muito do coletivo, é uma sociedade que não é muito coletiva. Desde o princípio, né, professor? É uma sociedade que não é muito voltada para o coletivo, é sempre individualizada. Eu gostei muito do seu exemplo da aprendizagem é mais importante na escola aprender os rios lá, os afluentes lá dos rios da Amazônia, do que entender a Amazônia, a importância dela na sua complexidade. Essa educação nossa, ela devia também estar trabalhando com toda esses jovens, essas crianças, desde o princípio, né, professora? Essa é a primeira reflexão que eu trago aqui, né? Marilene, nós somos treinados para simplificar as coisas, né? O próprio trabalho do cientista também é uma forma de simplificar. E todo exercício de complexificar, ele é caro, né? E sendo caro, a sociedade, o mercado, né, tende a não gostar, né? Então, a formação, digamos, escolar para o mercado, ela, não vou dizer que ela é ruim, ela é necessária, porque afinal é a vida das pessoas, é assim que as pessoas melhoram de vida, né, para facilitar a discussão. Mas ela deveria ir além da formação para o mercado. Não pode ser uma formação técnica, né? Seja na escola, nos primeiros anos, seja na faculdade, na universidade. E só que a gente rejeita isso, porque isso dá trabalho para a instituição, dá trabalho para os alunos, né? Porque, né, é muito comum um aluno dizer, mas por que um engenheiro, né, que é o caso da FCA, mas por que eu tenho que estudar sociedade e ambiente, que é uma das disciplinas que eu sou responsável? Meu amigo, meu engenheiro, futuro engenheiro, é porque o engenheiro tem que entender os impactos do seu ato, né? Primeira coisa. Segundo, porque no modelo progressista que nós ainda vivemos,
cabe aos profissionais técnicos, muitas vezes, resolverem os problemas gerados tecnicamente, não é? Só que alguns não podem ser resolvidos tecnicamente, né? O que dizem os cientistas que entendem de clima e de ecossistemas é que vai chegar um momento em que a Amazônia sozinha não se recupera mais, né? Se a floresta estiver fragmentada, se a temperatura tiver subido um certo número de graus, num certo período, as espécies ali vão sucumbir, não é? E o que nós precisamos entender, né, é que nós vamos sucumbir juntos. Não é um problema lá de quem mora lá, é um problema nosso. É um problema nosso. Mesmo porque parte do que se faz na Amazônia se faz para nosso conforto. Estou falando nosso porque eu moro no Sudeste, né? Quer dizer, é isso. Então, nós somos responsáveis, sim, por isso. Até chegou uma pergunta aqui sobre isso, porque esse olhar de valorização do urbano individual, ele é histórico e mantido pelos governos, e sobretudo por esse governo atual, né? Ele está dizendo, e que ao longo desse processo existe uma valorização das capitais, porque o Sudeste ele é muito valorizado, porque quando você colocou ali da Rondônia, ele está falando, quase não aparece como importante. Então, o que é valorizado? A região Sudeste. Então, é isso que é super valorizado, os moradores da região Sudeste, e as outras capitais não. Né? E isso vem historicamente e muito mais valorizado agora. Então, a Amazônia ela é uma situação que aparece ali na mídia, e até com jornalistas ali colocando, mas parece que, como você falou, que não vai impactar em quem está aqui. Então, esse sujeito morador daqui não vai chegar até ele. Isso é uma coisa que, principalmente com esse discurso negacionista com forte tendência atual, mais ainda não chega. Então, e ainda com toda uma cultura que não está fazendo não tendo preocupação de que essa conscientização chegue. É essa a pergunta. Sim, é uma reflexão excelente. E está relacionada à nossa incapacidade de perceber como cada um de nós se relaciona em sociedade naquelas várias escalas que eu representei com aquela seta, né? Do indivíduo até o mundo. Quando o sujeito sai de casa pela manhã para trabalhar ou para buscar uma forma de se alimentar, né, na cidade, claramente a floresta está muito distante, tá, não só fisicamente distante, mas do ponto de vista ideal também distante. Os problemas concretos eles emergem ali, né, da sobrevivência na cidade. Então isso é compreensível e talvez, né, a dimensão da educação, da escola, fosse um ambiente em que essas relações pudessem frutificar de algum modo. Não para substituir a urgência da vida, né, no dia a dia de cada um, mas para entender como essa urgência de vida depende, em certa escala temporal e geográfica e física, do que acontece em outros lugares com outras pessoas. Então, isso é um primeiro nó. O segundo, e esse sim eu acho que é mais complicado, porque ele vem de séculos, né? Ele se relaciona ao modo como nós entendemos desenvolvimento e progresso. Eu não quero aqui fazer uma crítica econômica e muito menos economicista disso, mas quero simplesmente apontar para o fato de que se a gente entende que para desenvolver é preciso superar o obstáculo que é a floresta, esse modelo está fadado a extinguir a floresta. Então, é como se nós tivéssemos numa escala que ninguém ensina para a gente explicitamente, mas ela é de fato ensinada ao longo das décadas, porque é uma construção histórica, secular, que, então, se eu colocar a foto de uma cidade e a foto de uma tribo indígena na floresta e perguntar para a criança ou para um adulto qual é mais desenvolvido, onde tem mais progresso, eu tenho certeza quase absoluta que a grande maioria vai apontar que é a cidade, porque ali está consubstanciada o investimento em tecnologia, que é cara, em ciência, né, em normatizações e regras, o aparato jurídico, enfim, um mundo de construções que estão ali materializadas na cidade.
Enquanto a gente não for capaz de reconhecer que existem outras formas de desenvolvimento e de relação com o meio, não estou nem falando de natureza, né, que é mais complicado, mas existem múltiplas formas de relação com o meio, e uma forma não deveria acabar com a outra, poderia ser um caminho, né? Poderia ser um caminho. Exatamente, professor. E a Mariana Bittar, ela está perguntando para você, professor, como seria possível implantar um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia e que envolvesse também as populações tradicionais e os seus conhecimentos? Ah, que pergunta difícil, né? Então, acho que a primeira parte da resposta é a seguinte: a gente tem que teria que respeitar a diversidade da Amazônia. Então, o que pode servir para um seringueiro no Acre, talvez não sirva para um pequeno agricultor na Transamazônica, né? Então, se existe uma diversidade interna, então, primeira parte da resposta, para ficar materializado direitinho, o projeto não pode ser de cima para baixo, ele tem que ouvir a perspectiva local, primeira coisa. Segundo, que é difícil imaginar que esses pequenos, vamos pensar, produtores, populações tradicionais, ribeirinhas, não estou nem falando das populações indígenas, mas populações caboclas, que eles tenham condições de competir no mercado. Não tem. Entre outros motivos, por exemplo, um seringueiro, ele não consegue produzir o látex o ano inteiro. E se conseguir, por acaso, ele não vai conseguir transportar isso, porque ele depende da sazonalidade dos rios e das chuvas. Então, é preciso haver, no meu entendimento, algum tipo de proteção do Estado, do governo, para que esses produtores consigam produzir de forma sustentável e seu produto chegar ao mercado. Não para competir, estou pensando no caso aqui do látex, né? Não sei se vou ser indevido citar nomes, a borracha do Acre não pode competir com a borracha da Malásia ou da Pirelli, do que for, porque ela é mais barata. Ela tem que competir porque ela é melhor. E por ela ser melhor, e por que ela é melhor? Primeiro, porque a elasticidade é das maiores do mundo, e segundo, porque ela ajuda a proteger a Amazônia, e isso não tem preço. Então, isso precisa estar colocado no mercado, e o produtor local não tem força, não tem condições de interagir no mercado, né? E aí ele precisa ter algum tipo de proteção. Ótimo. Muito bom, professor. E tem uma outra pergunta aqui em relação a essa questão do agronegócio. Então, a sua opinião sobre essa questão do agronegócio e esse impacto mesmo, quais as possibilidades desse agronegócio e se existe alguma possibilidade de reversão nisso, ou estamos sem saída. Então, com ele. Dizem os entendidos, né, que se pegássemos o que já foi desmatado no Brasil, na Amazônia, e efetivamente isso fosse colocado para produzir. Então, veja, eu dei o exemplo lá do gado, né? Aqueles 100 hectares não está produzindo nada, né? Então, se essa área que já foi desmatada fosse tratada, processada e colocada para produzir, isso bastaria para a produção, né? Desculpe. O enrosco do agronegócio, primeiro é que ele está sujeito a um mercado que não é local, ele é global, está sujeito aos preços das commodities, é como se fosse uma ação, né? A soja, o milho está ali. Então, não depende, nós não temos controle sobre isso. E são itens muito importantes para o produto interno bruto do país e para as exportações brasileiras, né? Então, eles têm uma importância econômica para todos nós, não é? Bom, então esse é o primeiro enrosco. Não podemos suprimir o agronegócio, ele faz parte. O enrosco, entendo eu, é que existe uma relação entre o que se diz que é para produzir alimentos, o agronegócio e a especulação fundiária, a grilagem. Quando essas coisas se misturam, é complicado, porque muitas vezes a gente pode estar atribuindo a culpa no agronegócio, quando a culpa não é do agronegócio, não é desse capital forte constituído. Mesmo porque, cada vez, não estou defendendo aqui o agronegócio, tá? Quem perguntou, mas estou tentando ter uma visão claro, mais ampla da coisa. O que a gente pode imaginar é que o agronegócio, a hora que perceber, e já está percebendo, que ele perde mercado, ele é o primeiro a se preocupar em criar algum tipo de medida, não é, protetiva.
Só que ainda assim, os especuladores, né, os grileiros continuarão agindo, porque é preciso existir uma regulamentação que é dada por um poder, não consigo imaginar outra expressão aqui, que é um poder de polícia. Né? Então, aquela foto que eu mostrei lá, daquele incêndio, que foi a reportagem do Globo, tal, dados, né, publicação do dia 18, gente, nós estamos numa moratória do fogo. Né? O poder público disse o seguinte, não pode queimar. E se está tendo uma queimada, o cara está ferindo uma lei, né? Ferindo uma regra, ele teria que ser punido. Né? Se não existe esse tipo de controle, não tem jeito. E pelo que eu vi numa reportagem, o próprio Mourão disse que está fora do controle a situação. Então, se o responsável por controlar o negócio diz que está fora de controle, então está complicado. Então, é bem complicado isso, porque essas informações não são nem omitidas, né? Eles falam abertamente e é isso que mais espanta, porque nós temos assim as coisas abertas, as pessoas estão falando, como aquela informação do jornalista, dizendo que os fazendeiros jogam de propósito, né, o agrotóxico, e as pessoas estão lendo e aquilo, né? Eu não faço parte disso, e é isso que é mais incrível. Por isso que eu entendo, né, que essas conversas nossas, essas informações, como você traz hoje, são muito importantes, né, e esclarecedoras, né? Precisamos disso. Principalmente porque, por exemplo, durante as palestras nesse congresso, professor, nós costumamos fazer enquetes com os participantes, né? Sobre perguntas, etc. E hoje apareceu uma pergunta aqui sobre quando falamos de uma região, é necessário ter esse olhar ampliado das diversas características que a compõem. E aí a pergunta dizia o seguinte: você já havia pensado em todas essas informações da Amazônia, conforme você foi falando sobre ela? Uhum. Daí, 28,6% das pessoas disseram que sim. E 71,4% disseram que não. Então, ou seja, a sua fala foi muito importante, porque conforme você trouxe essas informações, 71% das pessoas que estavam assistindo disseram que não sabiam. Então, são informações de diálogo muito importantes, né? Que pensamos que as pessoas, por mais que temos tecnologia, que temos redes abertas, que jornais e etc., chegam e não chegam, né? Não chegam. Então, Bom, fico feliz de ter sido útil, né? E quem sabe numa próxima dê quase 100% de pessoas que já pensaram nisso. Pois é, eu penso que, então, a sua fala acrescentou muito, contribuiu muito. Só temos que agradecer mesmo, professora, a sua disponibilidade, a sua participação aqui, como uma fala que enriqueceu mesmo o nosso congresso, contribuiu muito. E agora abro aqui para você fazer as suas considerações finais. Olha, agradeço muito o convite, né? Mais do que o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre bom, né? Produzir esse tipo de fala, a gente aprende, a gente é um tempo para refletir, então também é muito proveitoso para quem está falando. Né? E desejo a todos, eu sei que o evento já começou, vai se estender um pouco mais, desejo a todos que todas as falas e palestras sejam proveitosas também. Muito obrigado. Muito obrigada, agradeço novamente, professora, agradeço todos os participantes também, muito obrigado por estarem aí conosco. Eu acredito muito nessas oportunidades de diálogo, são espaços de interação, de aprendizagem, de conhecimento, nesse momento tão importante que o país atravessa, o mundo, né? São sempre informações que contribuem para as nossas práticas, para o nosso conhecimento e para a nossa sociedade. Acho que é uma sociedade que precisa de informações que
que essas informações que chegam para nós enquanto pessoas sempre acrescentam no coletivo, né? Nós temos que pensar numa sociedade mais justa, mais inclusiva, e que contribui para todas as formas de vida, né? Porque, né, professor? Nós estamos pensando aqui que, tendo essa possibilidade de melhoria para todas as formas de vida, acrescenta para que todas as formas de vida possam viver melhor. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Então, muito obrigada, professor. Obrigado. Espero encontrá-lo em outras oportunidades, viu? Também, muito obrigado. Até logo. Tchau.